Bom dia! E aí, como estão? Estão bem? Espero que sim. E eu quero falar para vocês, foi um prazer ver vocês naquele dia, na nossa videochamada. Adorei ver vocês, ver o rostinho de vocês, o sorriso, ou escutar a voz de vocês. Quero dizer que em breve nós vamos estarmos juntos novamente, tá certo? Que vamos fazer novas videochamadas. E que hoje a tia está aqui para gravar mais uma aula para vocês. Nós vamos gravar a nossa aula de história, a nossa aula de hoje. Mas antes de começar a nossa aula, vamos dar aquele bom dia bem gostoso, que a gente está com vida, que amanheceu, que abriu nossos olhinhos, que o Papai do Céu nos permitiu está nos dando uma nova vida. Vamos agradecer ao Papai do Céu por isso. Vamos tentar fazer as coisas certas. Vamos para a gente trilhar no caminho do bem. Vamos lá? Vamos lá em posição de oração. Vamos agradecer ao Papai do Céu? Obrigado, meu Pai. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por esse sol radiante. Obrigado por estar junto à minha família, com saúde, paz, felicidade. Que é isso que a gente quer, né? Paz, saúde para todas as pessoas do mundo, né? Amém? Vamos lá. Hoje a nossa aula, como eu já falei, é aula de história e também é um conteúdo super fácil. Vocês, já sabem de qual esse conteúdo, vão tirar 10 na próxima prova, porque é um conteúdo muito fácil, que é sobre os meios de transporte. Os meios de transporte, vocês estão vendo aí vários meios de transporte, não é? Quais são os meios de transporte? Eles podem ser o quê? Certo, responderam, ok. Os meios de transporte, eles podem ser terrestre, eles podem ser fluvial, que é marítimo, não é? Na água, e podem ser eu vou falar um pouquinho o começo dos primeiros meios de transporte que surgiu no nosso mundo, tá certo? Nós vamos fazer um pouquinho da história dos meios de transporte, tá? Fazer um breve apanhado sobre o conteúdo. Vamos lá? Os meios de transporte. Os serviços de transporte são responsáveis pela circulação de pessoas e de diversos tipos de produtos no espaço geográfico. Como assim, tia? Não entendi. Os transportes, eles servem para transportar pessoas e cargas, objetos de um lugar para outro, da distância. Eles servem tanto o terrestre como o aquático, quanto o aéreo, serve para transportar pessoas e objetos. E aqui tem, nos primórdios, o transporte era realizado por tração humana, ou seja, o homem usava o próprio corpo, a qual depois associou cestas, carroça e outros equipamentos para transportar coisa. Bem distante, no comecinho do mundo, as pessoas usavam esse tipo de transporte. Com o passar do tempo, eles foram aperfeiçoando para que a gente pudesse chegar até hoje no meio de transporte que nós usamos. Mas só que eles tinham esses meios de transporte aí que vocês estão vendo. Tá vendo? 2 meios de transporte que eles usavam antigamente. Aqui, mais tarde passou a usar a tração animal. Antes eles usavam as costas, né? Eles carregavam as coisas de um lugar para outro com seus próprios braços. Com o passar do tempo, que cada dia o homem é super inteligente, eles aperfeiçoaram a sua inteligência
e começaram a usar outros meios de transporte que vocês estão vendo aí, ó. Mais tarde passou a usar a tração animal para puxar carroças, arados ou para mover rodas e moinhos. Vocês estão vendo aí, ó, tem nessa figurinha aqui do canto direito de vocês, tem um animal, ele está arando a terra para ele poder plantar, que ele precisava mover o solo para que a terra ficasse mais fértil ainda. Então, ele precisa fazer esse processo. E antes eles faziam à mão, capinando. Só que com a inteligência, o passar dos anos, né, ele começou a usar o animal para poder mexer na terra, para ele poder conseguir plantar arroz, milho, feijão, vários tipos de alimentos. E nessa outra imagem à esquerda de vocês estão vendo já o cavalo puxando um tipo de vagão aí com pessoas para transportar de um lugar para outro. Ele já não ia mais a pé, já usava os animais para se transportar de um lugar para outro. E com isso ele também, ó, mais inteligência, vê o que? Com a Revolução Industrial, o meio de transporte foi bastante modificado. A invenção das locomotivas, dos barcos a vapor, trouxe um novo dinamismo aos meios de transporte. Ó, já veio outro meio de transporte, já começaram mudar o meio de transporte. Aí as locomotivas, os trens, já começaram a se organizar mais um pouquinho, usando um transporte mais rápido. Aquele era devagar, então começaram já a dar mais um passo à frente, usando um outro meio de transporte. E aqui veio, em qualquer operação com meios de transporte devem ser levados em conta os seguintes fatores: carga transportada, a quantidade, o peso e o valor, distância a ser percorrida e o tempo de percurso. Eles fazem toda essa análise para eles usar o meio de transporte, qualquer meio de transporte. Lá naquela imagem anterior, vocês viram que eles iam, o cavalo puxando aquele vagão com as pessoas para transportar de um lugar para outro. E com isso, eles aperfeiçoaram e já conseguiram usar outro meio de transporte mais rápido. Com isso, construindo esses meios de transporte, eles têm que saber o que eles vão levar, para onde eles vão levar e o valor, porque isso custa dinheiro. Então, eles têm que saber para onde que eles vão levar, para que eles possam saber o custo que eles vão ter que gastar. Por isso que o homem usa cada dia mais a sua inteligência para modificar os meios de transporte e conseguir um meio de transporte mais rápido. Aqui tem os principais tipos de transporte: terrestre, que é ferroviário, rodoviário e metroviários; aquático, fluviais e marítimos; aéreos, que anda pelo ar. Vocês estão vendo a imagem aí de alguns meios de transporte que existem no nosso mundo, não é? Para nossa locomoção. O transporte fluvial. Vou dar aqui uma pincelada falar sobre o transporte fluvial. O que é fluvial, tia? Transporte fluvial é o transporte que anda na água, é o transporte aquático, tá certo, meus amores? Por que a tia vai falar logo? Tia, por que a senhora não fala logo do terrestre ou do aéreo? Não. A tia vai falar agora do transporte fluvial, porque lá nas embarcações, quando chegaram os portugueses aqui, eles vieram nos transporte fluvial, eles vieram em navios, em caravelas. Lembra quando os portugueses chegaram aqui? Então, foi com esses transportes. Por isso que a tia vai falar
desse transporte primeiro. No próximo vídeo, a tia vai falar dos dois meios de transporte, o terrestre e o aquático, tá certo? Belezinha? Vamos agora entender um pouco sobre o transporte fluvial, tá bom? É um dos mais antigos meios de transporte que se conhece, tendo desempenhado importante papel na penetração, povoamento e ocupação do interior dos continentes. Nesses casos, os rios funcionaram como verdadeiro caminho natural. Tá vendo aí? É um dos transportes bem antigos e eles vinham através dos mares, rios, até chegar na terra. Foi por isso que eles usaram os meios de transporte fluviais, que serviam para eles transportar pessoas e cargas bem pesadas, tá certo? Aqui, fala aqui, ó, a curiosidade sobre esse meio de transporte. Vamos lá? Que fala assim: destaca-se na Europa, onde grandes e importantes obras, canais artificiais, instalações portuárias, barragens e etc., foram construídas para permitir melhor aproveitamento no transporte de mercadorias diversas. Então, foi por isso que eles utilizavam esse meio de transporte, para que eles pudessem se deslocar de um lugar para outro. Aqui, os rios europeus navegais são muitos. Aqui tem o nome de alguns, o nome dos rios: Reno, Danúbio, Rodano, Sena, Volga, Don e etc. Por quê? Porque existem outros rios também por onde eles utilizavam as grandes navegações, por onde eles se deslocavam de um lugar para outro. E aqui vem mais. Na América, a navegação é praticada nos rios Amazonas, que é aqui no Brasil, né? No São Lourenço, Mississippi, Oin, Tennessee, Orinoco, Madalena e São Francisco, Paraguai e entre outros, porque existem vários rios no nosso país, né? Existem vários rios no nosso planeta Terra, certo? Aqui tem imagem de dois rios, no rio Amazônia e o rio São Francisco. E com isso, as características e vantagem do transporte fluvial. Qual a característica desse transporte? Qual a importância desse transporte? Seu custo operacional é muito baixo, pois depende basicamente das operações de carga e descarga, a carga e onde eles vão deixar essas cargas. Possui grande capacidade de carga, é muito econômico para grande distância, apresenta pequeno consumo de energia. Por quê? Se eu vou transportar, eu quero, principalmente os donos de fábricas, né? Eles querem transportar para outro país. O país exporta muitas mercadorias para fora, né? Exporta. Então, eles vão o quê? Levar, em vez dele colocar em um carro pequeno, um carro de passeio, que vai gastar muito mais e vai demorar muito mais ainda, então eles contratam as grandes navegações para eles conseguir levar essa mercadoria de um lugar para outro. Ele vai gastar menos, vai pagar pouco e vai economizar muito para o seu bolso. Por isso que eles utilizam esses meios de transporte para transportar as mercadorias. Os transportes marinhos, você está vendo aí um bem grande, esse daí é gigantesco ele.
Ó, o transporte marítimo sofreu grande evolução ao longo do tempo. Ele foi se modificando, se adequando, usando o homem foi estudando, foi aperfeiçoando cada vez mais, deixando ele mais rápido, leve e com bastante espaço para caber bastante mercadoria. Por quê? Não só uma pessoa, vou citar os donos de fábricas, né, que queira transportar para outro país, ele pode juntar com outros donos de fábrica. E com isso, eles vão transportar, pagar bem pouco. Por isso que eles vão economia de dinheiro e tempo também, né? Ó, das primitivas embarcações movidas a remo e a vela, evoluiu para embarcações movidas a carvão, a petróleo e já está entrando na fase da energia atômica. Por isso que que eu disse que eles economizaram também em energia também, né? Aqui, o transporte marítimo. Apesar de ter sido suplantado pelo avião, no transporte de passageiro, continua sendo o principal transporte de mercadoria ao longo das distâncias. Hoje em dia, as pessoas não viajam tanto, só quando vão fazer um cruzeiro é que vão nos navios, né? Então, eles preferem ir de avião no transporte aéreo, algumas pessoas, né, ainda. Mas por isso que ele diz que um foi substituído pelo outro, né? E ele hoje em dia ele serve mais para deixar cargas, objetos, mercadorias. Eles é mais utilizado para isso. E tem alguns que usa para passeio, né? Passeio. Aqui, o transporte marítimo. No Brasil, um dos principais problemas que afeta o transporte marítimo é a ineficiência portuária, responsável pelos grandes congestionamentos e pela deteriorização de muitos produtos, acarretando enormes prejuízos. Os navios permanece cerca de 70% do tempo útil parado, problemas pontuários, seja por reparos técnicos. Então, eles ficam... essa é a deficiência do transporte marítimo. Por quê? Porque eles chegam em um porto, eles ficam bastante dias parados, esperando fazer a manutenção, também ir para a parte burocrática, né? Resolver as coisas que tem que fazer, porque a fiscalização tem que ver também o que é que esse navio está levando, tem todo um processo, por isso que demora um pouquinho, mas em forma de economia de dinheiro. E pode também aqui ele disse aqui que pode acabar prejudicando, né, os produtos. Principalmente esses produtos que têm pouca validade, que vence rápido, então eles podem ser danificados de certa forma e não prestar mais, né? Aqui. Tipos de transporte marítimo: internacional ou de longo curso, de grande distância, e navegações costeiras ou de cabotagem ao longo do litoral. Vocês estão vendo aí essa imagem? Os tipos de transporte marítimo. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta novamente no vídeo, tá certo? Para vocês entenderem mais um pouco, mas eu acho que vocês deu para entender, porque vocês são crianças super inteligentes e que conseguem entender o conteúdo direitinho. Porque eu vi nas videochamadas que a tia fez, né, no Zoom, vocês responderam tudo direitinho. E continue assim, continue estudando para ser um aluno nota 10, tá certo?
Espero que vocês eu desejo que vocês fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir, tá certo?